Olá, pessoal! Eu sou a Luiz Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que é a profecia do portão oriental de Jerusalém. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar o nosso vídeo de hoje, onde eu gosto sempre de saudar todos vocês, meu público querido, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia entre todos vocês, suas famílias, seus trabalhos, seus relacionamentos, muita alegria e também, gente, a esperança, porque em breve toda essa confusão que nós estamos vendo ao nosso redor, ela vai se encerrar. Com a graça de Deus Todo-Poderoso. E, como sempre, continuar a pedir que vocês continuem orando, todos nós continuemos a orar pela paz mundial, gente, pelo finalzinho da operação de rescaldo aí, as almas que estão perdidas no umbral, pelas cidades aqui do Brasil que foram sedes de Estação da Discórdia, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, também pela primeira leva aí de órfãos das trevas que surgiram recentemente e também, gente, vamos pedir a intervenção pessoal do nosso Cristo amado junto a todos esses seres muito trevosos que estão chegando aí, já chegaram na nossa crosta terrestre e eles estão vindo muito bravos e com intenções nada boas, tentando se organizar para conseguir intentos muito ruins junto aos encarnados trevosos, poderosos que os servem. Então, gente, vamos pedir ao nosso Cristo amado, porque Ele tem o poder, sim, para dar uma paralisada aí nessa turma, né? Vamos orar, porque se todos nós orarmos, nós seremos ouvidos e atendidos. Então, gente, bora rezar, tá? Pois muito bem, como falei para vocês, esse vídeo de hoje é continuação do nosso vídeo anterior, de número 214, aqui no YouTube, aonde nós tivemos aí a visita do Dioclésios, que é um ser elevadíssimo da antiga Grécia, que ele militou e ainda milita na dialética, na arte da palavra, da comunicação, gente. E ele, inclusive, contou, que eu já falei para vocês, que o trabalho deles vai ressurgir mais forte do que nunca no mundo de regeneração, recuperando e trazendo para nós o belo, com toda a sua maravilhosa extensão. E eu fiquei ali, né, pensando, falei, gente, isso vai ser muito legal. E olha o que ele falou para nós, ele falou assim, vai ser maravilhoso sim, minha filha, e a vossa língua, que é o nosso português, ela se presta muito a esse trabalho, porque ela é uma língua suave e musical, passando alegria e serenidade ao mesmo tempo. Lindo, né, gente? Eles são maravilhosos, né? E somente assim, né, para recordar, no episódio passado, eu fiz uma pergunta para ele sobre o livro da vida, tá? Que rendeu uma resposta espetacular. Quem está chegando agora, não assistiu, gente, corra assistir ao episódio anterior, tá? Que vale muito a pena, explica, tira dúvidas sobre todas essas questões aí do livro da vida, famoso livro da vida, né? E esse episódio aqui, então, ele é a continuação onde nós falamos
sobre a segunda pergunta que eu fiz, que foi sobre a profecia na Bíblia, no Antigo Testamento, que fala da vinda do Messias pelo portão oriental de Jerusalém. Detalhe é que esse portão está fechado há cerca de 500 anos e ele foi fechado pelo sultão Suleimã, o Magnífico. E aí o nosso querido Dioclésios, né? Ele fala assim: é muito boa a sua pergunta, minha filha, e nós podemos sim te explicar para que você possa repassar essa informação a teus queridos ouvintes. Agora, antes da gente entrar na resposta, eu gostaria de dar para vocês um pequeno esclarecimento sobre essa questão, até para que possa contextualizar essa questão, para que todo mundo possa compreender melhor essa questão. Talvez muitos de vocês já saibam, já conheçam essa profecia, né? Mas talvez muitos outros não. Então, acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho esse assunto para que a gente possa ter uma melhor compreensão, uma melhor visão geral sobre tudo. A cidade velha de Jerusalém, ela possui 8 portas que atravessam as suas muralhas, tá? Essas portas tem até nome essas portas, tá, gente? São a porta de Jafá, a porta de Damasco, a porta de Sião, a porta de Herodes, a porta dourada, a porta do esterco, a porta nova e a porta do leão, que também é conhecida como a porta de Santo Estevão, tá? No caso, essa profecia, ela fala da porta dourada, tá? E a porta dourada, ela é a mais antiga e tem um significado religioso especial. E ela era usada para o acesso ao Monte do Templo, tá? Conhecida também essa porta dourada como porta oriental. Ela era utilizada, pessoal, apenas sim por personalidades, tá? E foi por essa porta que Jesus fez a sua entrada triunfal em Jerusalém, quando ele entrou montado num jumentinho, no dia de Ramos, que o povo homenageava ele com ramos, né? Iam colocando ramos no caminho para que ele pudesse passar. Então ficou claro, né, gente? A cidade antiga de Jerusalém, arqueológica, lá tem 8 portas. Dessas 8 portas, nós temos a porta dourada, que é a porta das mais antigas, também conhecida como porta oriental. Por quê? Porque ela se volta para o Oriente, tá? Então, daí o nome, tá? E essa porta era uma porta importante, que só era utilizada, assim, por personalidades, assim, sabe? Que chegavam em Jerusalém. Tanto é que a entrada triunfal que Jesus fez foi por essa porta. E essa porta é interessante porque ela está voltada para o Monte das Oliveiras. Essa porta, ela dá, gente, de frente para o Monte das Oliveiras, tá? E entre essa porta e o Monte das Oliveiras, existe um vale, que não é muito grande, tá? Que recebe o nome de Vale do Cedron, tá? Não confundam com o Vale do Hebron, que é outro vale maior que fica em outra localização, tá? Esse é o Vale do Cedron, ou Cedron, tem gente que fala Cedron, tá? Por que eu tô falando isso tudo, gente? Porque isso tudo é importante para a gente poder compreender a tal da profecia, tá? Essas profecias estão todas no Antigo Testamento, tá? E o que diz essa profecia? Essa profecia, ela consta em Ezequiel, tá?
capítulo 43, dos versículos 1, 2 e 4. E todas essas citações da Bíblia eu vou deixar, gente, na descrição do vídeo, para quem quiser ir lá na Bíblia, dar uma conferida, dar uma olhada, que gosta desses assuntos, vai estar tudo à disposição de vocês. E o que diz essa profecia? Vou dar uma lidinha aqui para vocês entenderem. Ele diz assim: então me levou à porta, o Ezequiel, a porta que olha para o caminho do Oriente, a porta dourada. E eis que a glória de Deus, do Deus de Israel, vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. Tá? Então, o que diz essa profecia? Essa profecia diz que a glória do Senhor vai retornar por esta porta dourada vinda do Oriente. Ou seja, ele vai vir da onde? Do Monte das Oliveiras. Eu contei para vocês que o Monte das Oliveiras está a porta dourada aqui, o Monte das Oliveiras, e aqui no meio o tal do Vale do Cedron, ou Cedron, não sei como é que fala. Tá? Então, gente, essa é a profecia do Ezequiel. Mas tem mais umas profecias que elas vão se completando, tá? Pois bem, acontece que no século XVI, lá pelos anos de 1500, Jerusalém foi tomada pelo Império Otomano. Porque aquela região, gente, aquela região já é tumultuada desde há muito e muito tempo, né? Então, Jerusalém foi tomada pelo Império Otomano e o sultão Suleimã, que era o chefe lá, né? Sabedor dessa profecia do Ezequiel, essa que eu acabei de ler para vocês, o que ele fez? Ele tomou providências para selar esse tal portão dourado. Para quê? Para evitar qualquer tentativa política de rebelião do povo judeu e bem como também já cortar pela raiz um surgimento de algum Messias ou de alguém querendo se fazer passar pelo Messias, que era tão aguardado pelo povo judeu. E para completar a sua obra, o que ele fez? Ele fez construir na frente desse portão um cemitério muçulmano. Por que ele fez isso? Porque dentro das tradições do povo judeu, os sacerdotes judeus, eles não podem ter contato com mortos, tá? Com túmulos, sob pena de se contaminarem, tá? Essa disposição, ela está em Levítico, tá? Depois eu vou até ler para vocês, porque é muito interessante os detalhes. Então, dessa forma, o sultão Suleimã, o que ele fez? Ele duplicou os obstáculos ao retorno do Messias pelo tal portão dourado ou portão oriental, tá? O detalhe é que não sabia o sultão Suleimã que ele estava, na verdade, cumprindo outra profecia de Ezequiel, que dizia que o portão permaneceria fechado, lacrado, até o retorno do príncipe dos céus. Gente, é fantástico esse negócio. Eu fiquei assim, quando eu fui estudando na Bíblia, eu fui ficando assim, encantada com o negócio. E aonde que isso está escrito? Essa outra profecia do Ezequiel. Ela está no capítulo 44, nos versículos de 1 a 3. E olha só o que diz, eu vou ler aqui para vocês, porque é muito interessante. Então diz assim, ó:
então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, ou seja, a porta dourada, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: essa porta permanecerá fechada e não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso, permanecerá fechada. Porque quem é que entrou por essa porta, gente? Jesus. Jesus entrou por essa porta no domingo de Ramos, quando ele fez a entrada triunfal. Interessante, né? Mas vamos continuar. Quanto ao príncipe, por ser príncipe, que aqui ele estava se referindo a Jesus, né? Se assentará nela para sempre, para comer o pão diante do Senhor, pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Essa profecia, então, pessoal, diz que essa porta permanecerá fechada até que o príncipe dos céus retorne por ela, tá? E deixa eu passar aqui. E o que é mais interessante, gente, é que não foi só Ezequiel que falou sobre essa profecia. Nós temos também que Zacarias, que foi outro profeta do Antigo Testamento, ele descreve como a porta e o caminho pelo cemitério se abrirão para o retorno do Messias. Mas antes de eu falar da profecia do Zacarias, eu queria contar para vocês um detalhe do Levítico lá que eu falei. O Levítico, ele é o trecho lá da Bíblia, desculpa, que diz que os sacerdotes não podem se contaminar. Eu vou dar uma lidinha aqui rápida, só para explicar uma coisa para vocês. Olha só que interessante. Diz assim: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, ou seu pai, ou seu filho, sua filha, ou por seu irmão, ou por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela também se contaminará, tá? Ele, sendo principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria, tá? Então, gente, vejam só, por isso, por essa disposição lá do Levítico, é que o Suleimã, muito esperto, falou assim: qual que é o melhor jeito de eu impedir que qualquer sacerdote judeu queira entrar por esse portão dourado? Além de lacrar o portão com pedras, ele preencheu tudo com pedras, selou o portão. Na verdade, é um portão duplo, tá? Se vocês forem olhar no Google, vocês vão ver que é um portão duplo, né? Aquilo tudo foi selado, tá? E para realmente evitar, tá, que o Messias entrasse, o que ele fez? Ele botou um cemitério muçulmano, tá? Ou seja, se os sacerdotes não podiam nem se contaminar com os mortos da família, quem dirá com os muçulmanos? Então, Suleimã, e é muito interessante se vocês virem vídeos lá de Jerusalém sobre essa questão, vocês vão ver, é muito doido o negócio, porque você tem a muralha, tem os portões e o terreno logo em frente, assim, gente, não tem nem calçadinha direito para passar, não. Já é um cemitério, cheio de túmulo, tal, aqui, acolá. Tá, tem uns caminhozinhos só para você chegar no túmulo, mas conforme você chega na frente da porta, aquilo tudo é tomado por túmulos, tá? É muito, muito interessante isso. Eu quis ler para vocês, para que vocês pudessem, para que possa contextualizar melhor toda essa situação aí para vocês. Mas, gente, vamos voltar lá para Zacarias, tá?
Eu fiz esse parênteses aí para falar do Levítico. Vamos voltar para Zacarias. Qual é a profecia do Zacarias? Está lá em Zacarias, capítulo 14, versículo 4. Aliás, gente, nós aqui no canal aqui já tivemos a honra de receber, gente, uma mensagem de Zacarias. Vocês podem olhar os vídeos aí anteriores que tem vídeo dele, tá? Até vou deixar na descrição, quem quiser dar uma olhadinha, quem está chegando agora, ou quem quiser rever, muito interessante. Mas vamos lá, o que está escrito lá? Então, no versículo 1 ao versículo 4, o que Zacarias disse? Ele falou assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente, para o Ocidente, tá? E haverá uma rachadura muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul, tá? Então, o que diz essa profecia de Zacarias, gente? Ela diz que quando o Senhor retornar no dia do Senhor, o Monte das Oliveiras vai se partir no meio, no sentido Oriente-Ocidente, e que as terras vão se abrir no sentido Norte-Sul. O que se entende é o quê? É que vai abrir esse monte, vai haver uma grande rachadura no Monte das Oliveiras. Essa rachadura, que eu já contei para vocês que o Monte das Oliveiras está na frente desse tal portão dourado, que está lacrado e que tem um cemitério na frente. Então, o que vai acontecer? O Monte das Oliveiras vai se fender ao meio, vai se partir ao meio, e que vai haver uma grande rachadura, que ela vai seguir da terra, ela vai seguir do Monte das Oliveiras, ela vai em frente, ela vai atravessar o vale do Cedron, vai passar pelo cemitério muçulmano e vai chegar até o Portão Dourado. E por onde ela passar, o que vai acontecer, gente? A terra vai se abrir para um lado e para o outro. Vai chegar no portão, tá? E esse portão vai ruir, vai se abrir, tá? Para quê? Para a passagem do príncipe. Muito interessante isso, né, gente? Dá o que pensar. E eu fiquei pesquisando aquilo tudo, lendo, não sei o que tal, e eu fiquei encantada com aquilo tudo, então eu resolvi perguntar para o Dioclésius. Falei: Dioclésius, isso é verdade? Isso vai acontecer mesmo? E olha a resposta que ele deu, gente. Ele falou assim, ele foi muito claro. Ele falou assim: essa profecia se cumprirá sim. E é justamente pelo motivo que você está pensando, é para demonstrar de forma cabal ao povo judeu que o Cristo Jesus é o verdadeiro e real Messias prometido. Mas não um Messias violento e guerreiro, e sim um Messias de amor, paz, fraternidade, que traz a santa alegria de se operar no bem e na luz. Então, sim, haverá um movimento tectônico naquela área, que fenderá o Monte das Oliveiras, bem ao meio, e provocará uma grande rachadura que atravessará todo o Vale do Cedron, chegando até a porta oriental de Jerusalém, que hoje está fechada e que se partirá abrindo-se a passagem, tá? E o cemitério
que existe em frente a essa porta será afetado por essa rachadura, indo às sepulturas para cada um dos lados, pois que se abrirá um caminho por entre elas. Olha só, gente, isso abrirá passagem dentro dos preceitos judaicos para que o nosso mestre querido, devidamente materializado, passe por ele, retornando vitorioso e íntegro a Jerusalém, provando ao povo judeu, de uma vez por todas, que é ele o Messias tão aguardado e que não foi devidamente reconhecido quando esteve encarnado na Galiléia. Gente, sensacional um negócio desse, porque você sabe que quando Jesus vier, ele vai se materializar usando o elevadíssimo poder de ubiquidade que ele tem em milhares de locais no planeta. E um dos locais aonde ele vai se materializar vai ser justamente no Monte das Oliveiras, tá? E vai haver toda essa rachadura, vai abrir o caminho, não vai ter túmulo no caminho dele, porque vai um para o lado, outro para o outro, e ele vai ficar com uma linha reta, tá? Do Monte das Oliveiras até a tal famosa Porta Dourada, pela qual ele irá passar para que sejam cumpridas as profecias lá do Antigo Testamento e para demonstrar para o povo judeu, de uma vez por todas, que ele é o verdadeiro Messias, né? Eu achei sensacional, sensacional. Fiquei assim muito admirada. E aí o Dioclésios falou comigo, ele falou: você ficou animada? Foi, porque Jesus é assim, minha filha. Ele é um grande estrategista. Para ele, não faz a menor diferença passar por aqui ou passar por ali. Você acha que Jesus vai se incomodar com isso? Mas como ele sabe que para o povo judeu é extremamente importante, ele vai passar por esse caminho com a mesma forma que ele tinha quando aqui encarnado esteve. Inclusive usando a mesma indumentária para que não reste qualquer dúvida à humanidade, tá? E ele falou: lembre-se que o fenômeno da materialização será simultâneo em todo o planeta. E olha, gente, se vocês estiverem gostando aqui do conteúdo desse vídeo, já sabem, né, gente? Deem seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Sai dessa turma aí dos 30%, venha fazer parte aqui do hall dos inscritos, que você muito vai nos ajudar, né? E enfim, mas eu então perguntei como é que a gente vai saber quando ele virá. E ele falou: vocês vão ser todos avisados quando da sua chegada, porque as trombetas celestes tocarão mais uma vez. Olha, gente, isso eu não sabia, tá? Até agora eu não tinha recebido essa informação. Eu sabia que as trombetas iam tocar antes do ápice da transição. Vai ter o grande silêncio, na sequência vai ter o toque das trombetas. Pois muito bem, então agora nós já estamos sabendo que antes da vinda do mestre, as trombetas vão soar de novo, tá? Bem interessante essa informação, viu? Vamos ficar ligados nisso. E ele completou e falou assim: depois ele mesmo vai apresentar os nossos irmãos estelares, vai nos apresentar os nossos irmãos estelares elevados, para que mais uma vez não haja qualquer dúvida quanto à benignidade desses seres. Porque nós temos que lembrar o seguinte também, que nesse momento, gente, para a nossa grande alegria,
todos os seres trevosos desencarnados já vão estar exilados. E os seres extraterrestres não elevados, também vão ter partido, tá? Então, os seres que virão serão apresentados pelo próprio Cristo. Olha que coisa mais linda, gente. E aí o Dioclésias falou assim, mais para frente nós vamos explicar isso com mais detalhes, tá? Aí ele falou assim, a tua pergunta foi muito boa, você está mesmo atento aos sinais que te são enviados. E foi se despedindo, né? E ele falou, olha, a gente vai indo, já se faz tarde, a seara reclama o nosso trabalho e os trevosos continuam chegando sem parar. E temos que bem recebê-los e encaminhá-los a seus destinos, né? Porque vocês sabem que está vendo esse movimento, né? Nós temos seres trevosos que são menos graduados, digamos assim, que estão desertando das legiões trevosas, que já se ligaram, que o negócio não vai ficar bom para o lado dos trevosos, e eles estão indo se entregar, eles vão se entregar aos missionários da luz, tá? Inclusive, muitos deles têm ido, têm se apresentado em outros lugares, como até centros espíritas, viu, gente? Tá? Isso buscando a misericórdia divina, e eles a obtêm, tá? Todo trevoso que se entrega, ele está obtendo, sim, a misericórdia divina, estão sendo acolhidos, estão sendo encaminhados a locais seguros, onde não haverá perigo de que eles sejam recapturados, porque o maior medo deles é esse, mas eles não precisam ter medo, porque as defesas são muito, muito boas que tem, né? Tem baterias e tudo para rebater qualquer tentativa de ataque, e lá eles são carinhosamente recebidos, são atendidos e vão para novas leituras áuricas que são feitas, e dali eles obtêm suavizações, que todos os que estão se entregando, gente, e todos vão ser exilados, que eu já contei para vocês, porque isso está no livro da vida. Porém, eles podem sim e estão obtendo suavizações nos seus destinos, nos seus exílios. Então isso tudo, gente, é muito, muito legal. Então, o que a gente está vendo é esse movimento simultâneo. Nós estamos tendo essa quantidade de seres que estão se apresentando aos irmãos da luz, mas em contrapartida nós temos uma galera da pesada que está vindo lá das locas desmoronadas, que são seres assim, muitíssimo trevosos, muito poderosos, muito antigos, inteligentes, que estão chegando na crosta terrestre. E eles estão vindo muito brabos, né? Convenhamos, porque lá, o lugar que eles moravam, está totalmente, o universo deles colapsou, tá? Que eles dizem que é o universo coisa nenhuma, é um astral super denso, que eles chamam de universo para ver se, né, se cola o negócio, né? Mas não é. Na verdade, é um umbral densíssimo mesmo, de abismo, de trevas, que está todo desmoronado já, porque ele vai sumir, porque a Terra vai passar para outro estágio de evolução, né? Então isso, gente, é muito interessante. E aí o nosso querido Dioclésias foi embora, né? E eu também vou aproveitar, espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo, gente. Não sei se foi muita informação que eu joguei em cima de vocês, mas eu vou deixar tudo na descrição, quem quiser dar uma olhadinha e tal, fique à vontade. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu sou a Luísa Castanhedo e eu volto no próximo episódio aqui para poder estar junto com vocês, meus queridos ouvintes. Até lá! Olá pessoal, eu sou a Luísa Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária,
E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante. Jesus virá antes ou depois da operação de Miguel Arcanjo? Mas antes de eu contar isso para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria, onde eu gosto sempre de desejar a todos vocês muita saúde, muita paz, muita harmonia e também, gente, muita alegria e esperança que o mundo de regeneração está chegando. Vamos também, gente, continuar orando, que está dando muito certo. Vamos pedir pela paz no mundo, pelo finalzinho da operação de rescaldo aí das almas que estão perdidinhas no umbral. Vamos rezar por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que são as cidades que foram sedes de estações da discórdia aqui no Brasil, pela primeira leva aí de órfãos das trevas, né? E também, gente, vamos pedir pela intervenção pessoal do nosso amado Cristo junto a esses seres de trevas muito densas, muito pesadas, os arcontes que estão chegando das locas desmoronadas, que esses seres não tenham sucesso nos planos malévolos que eles têm, de infundir guerras, caos, confusão, desarmonia. E, gente, só mesmo um espírito da estirpe do nosso Cristo para segurar essa turma. Então vamos orar, mas sem medo, viu, gente? Sem medo, com muita fé, com muita confiança no nosso Cristo amado, que é maravilhoso. Tá bom, gente? Então, quem nos deu essa aula magnífica foi um espírito muito iluminado também da esfera planetária, tá? Que ele milita na área da psicologia. Na verdade, esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, tá? E eu já contei para vocês, o nome dele é Epaminondas. No vídeo passado ele nos deu uma série de exercícios práticos para que a gente possa trabalhar a nossa reforma íntima, a famosa reforma íntima que tantos por aí falam, né? Mas enfim, hoje nós vamos às respostas das duas questões que eu apresentei a ele e que vocês que mandaram essas questões aqui para mim, e eu vou anotando e na medida do possível, conforme vai surgindo as oportunidades, eu vou perguntando, porque eu sou perguntadeira mesmo, né? Eu sou uma dame curiosa, segundo eles, né? Mas vamos à questão importantíssima, gente, da vinda do nosso Cristo amado, tá? Vamos a essa pergunta primeiro. A pergunta que eu recebi foi a seguinte, me perguntaram assim: Luíse, o Cristo, ele virá antes ou ele virá depois da operação de Miguel Arcanjo? Boa pergunta, né? Então, olha só a resposta que o Epaminondas nos deu. Ele fala assim: na verdade, ele, o Cristo, já está conosco o tempo todo. Nós é que não temos a elevação necessária para conseguir vê-lo e senti-lo mesmo, tá? A gente é tão no início da nossa evolução que a gente ainda não consegue perceber ele. E para que nós consigamos vê-lo, ele vai fazer novamente, gente, um esforço de redução magnética em ubiquidade, é claro, tá? De forma que ele possa se materializar por toda a parte no planeta
para que a gente possa vê-lo. Olha que fofo. Ai, o Cristo demais, né, gente? Ele é um fofo demais. E ele, o Cristo, ele virá num momento crucial, quando tudo parecer perdido. Ele virá junto com Miguel Arcanjo, anunciando a grande limpeza planetária nesse orbe, e muitos vão não acreditar. Infelizmente, nós vamos ter uma quantidade bem razoável de pessoas que vão rir. Mas depois, ele virá novamente quando o ápice tiver acontecido. Dessa vez, sim, ele virá materializado no mundo todo, em milhares de lugares simultaneamente, aonde ele conversará com todos nós encarnados num majestoso, magnífico processo de telepatia. E depois que o Epaminondas falou isso tudo, gente, eu fiquei com cara de paisagem, porque eu não entendi. Eu falei assim, como assim? Ele vai vir 2 vezes, antes e depois? Não entendi. E a bondosa entidade, então, explicou mais detalhadamente. Eu não sei vocês, mas eu fiquei confusa na hora que ele explicou. Então, ele explicou de novo. Ele falou assim, olha, minha filha, no momento crucial, o Espírito do Cristo se fará sentir, de forma que todos os encarnados não trevosos vão senti-lo. Todos terão uma certeza interior de que estão sendo abençoados e protegidos. Já a materialização dele, do Cristo, acontecerá após a captura e o exílio de todos os seres trevosos do planeta, quando então as mentes humanas estarão em melhores condições de absorver a energia maravilhosa do Cristo sem interferências trevosas, tá? Então, pessoal, pelo que eu pude compreender, nós vamos primeiro sentir o Espírito do Cristo, nós vamos sentir a sua energia, isso tudo no momento crucial, imediatamente antes da operação de Miguel Arcanjo, tá? Porque vai ficar tudo muito ruim, vai ficar tudo muito assim difícil, e nesse momento crucial, quando o mal parecer que está vencendo, nós vamos ter essa certeza interior de que o Cristo está lá, tá? Porque na verdade ele está conosco o tempo todo, mas nesse momento ele vai aumentar a intensidade vibratória dele para que a gente perceba, mas a gente não vai vê-lo nesse momento, a gente vai apenas senti-lo. Mas só vai sentir quem não for trevoso. Os encarnados trevosos não vão conseguir perceber essa energia do Cristo e vão rir de quem disser que percebeu, tá? É isso que vai acontecer. Agora, depois da operação de Miguel Arcanjo, depois do apagão, depois da operação de despertamento físico, aí sim ele, Cristo maravilhoso, vai se materializar em milhares de locais no mundo afora, gente, para que todos nós possamos vê-lo. Para os judeus, por exemplo, sabe aonde que ele vai se materializar? Ele vai se materializar no Monte das Oliveiras e ele vai atravessar aquele vale do Cedron e vai entrar pela Porta Dourada. Sabem o vídeo que eu fiz sobre as portas douradas de Jerusalém? Então, para os judeus, Jesus vai se materializar ali, mas vai ser simultâneo esse. Ele vai se materializar
simultaneamente em milhares de outros lugares no planeta Terra, para que todos nós possamos vê-lo. Porque Jesus, ele não é só de uma religião, ele não é só de um local. Jesus, gente, é o nosso diretor planetário. Jesus é de todos, não importa religião, não importa credo, o amor dele, gente, é com todos nós que estamos aqui encarnados. Ele cuida dessa humanidade que está aqui no planeta Terra evoluindo. É lindo demais isso, né, gente? É muito bonito, né? Então, e nessa ocasião, quando ele estiver materializado através do dom da ubiquidade que nele é e no grau máximo, né? Ele, uma vez estando em todos esses locais, ainda por cima, ele vai conduzir um fenômeno telepático gigantesco, enorme, gigante, aonde ele vai conversar com cada um de nós dentro da nossa mente, na nossa língua natal, gente. Vai ser um negócio, assim, espetacular, espetacular. E eu estou esperando esse negócio acontecer, que vai ser uma coisa, assim, sensacional, tá? E aí, gente, quem que é novo no canal, que está chegando agora, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quiser saber mais sobre a vinda do Cristo, a gente recomenda que vocês assistam aos vídeos de número 67 e também o vídeo de número 185. Vou deixar também na descrição. Quem quiser, que não viu ou quiser relembrar, corre lá, dá uma assistida. Não esqueçam de deixar o like, gente. Não esqueçam de se inscrever, tá bom? A segunda pergunta foi de uma ouvinte, gente, que perguntou, a pergunta dela foi muito interessante, ela perguntou o seguinte: se as marcas nas frontes dos trevosos encarnados, se elas também vão se acender durante a operação de Miguel Arcanjo. Olha, bem interessante. E a resposta foi a seguinte, ele falou assim: sobre o acendimento das marcas nos trevosos encarnados, elas irão se acender sim. Só que, pelo fato desses seres estarem revestidos de corpos físicos, eles não serão atraídos para as armadilhas magnéticas. Mas, nesse momento, os seus perispíritos vão iniciar um processo de depuração energética, com a drenagem das potentes energias negativas que eles acumularam durante toda a sua existência terrestre, tá? E apesar deles não sentirem a ardência que os desencarnados vão sentir, porque a marca vai acender, gente, desculpa, a marca vai acender e vai arder muito nos seres desencarnados. Nos encarnados, ela não vai arder, mas eles vão sentir um terrível mal-estar. Vão se sentir com mal-estar e eles não vão ter paz nem sossego. Eles vão ficar desassossegados, vão assim ficar muito incomodados. E quando a operação de exílio terminar, essas marcas nos trevosos encarnados, elas vão continuar acesas, gente, purgando a imensa quantidade de energia ruim que esses seres possuem, tá? Só que agora elas vão drenar essas energias do perispírito para o corpo físico deles, acelerando o processo da plasmagem física. Dessa forma, preste atenção no que ele vai dizer, ó. Dessa forma, o que estaria previsto para acontecer em anos
vai acontecer em breves meses. Eis que eles não terão mais permissão para ocuparem os postos de poder e influenciação que eles têm. Porque Jesus tem pressa de que o processo de transição se conclua o mais breve possível aqui no planeta, tá? E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, aquele pacotinho youtubístico, dá o like, clica no sininho, compartilha o vídeo e se você não for inscrito, por favor, nos dê o prazer da sua inscrição. E esse processo somente terá o seu término quando o último encarnado trevoso do planeta desencarnar e for devidamente exilado para outro planeta, tá? Então, gente, vocês têm que pensar o seguinte, o processo de transição, ele é um processo, como se diz. Então, ele não é uma coisa assim, pá, ele vai acontecendo, já começou, já faz uns 300 anos que a gente já iniciou o nosso processo de transição. E agora, que não falta muito, nós vamos entrar no ápice dessa transição planetária. O que é o ápice? O ápice é a operação de Miguel Arcanjo, que é constituída do apagão e de todo esse processo de captura e exílio dos seres desencarnados trevosos. Esse é o ápice, tá? E aí, o que vai acontecer? Vão restar ainda os seres encarnados trevosos, tá? Nós já vamos estar já com um pezinho no mundo de regeneração, tá? Mas a gente só vai botar os 2 pés no mundo de regeneração quando o último desses encarnados trevosos desencarnar e for exilado. Porque uma coisa é certa, gente, está no livro da vida. Todo mundo que foi marcado não tem mais o direito de permanecer aqui no planeta. O exílio desses seres está determinado pela justiça divina, tá? E a justiça divina sabe perfeitamente o que está fazendo, né? Então, desculpa, gente. Então, aquela data que o Chico deu, de 2057, faz muito sentido, porque aproximadamente por essa época deverá estar ocorrendo talvez o desencarne aí do último trevoso encarnado. A questão é que eles vão perder o poder muito rápido, muito rápido. Então eles não vão ter condição de ficar mais atrapalhando a implantação do mundo de regeneração, tá? Mas eles vão ter lá o resto da vida deles, vão purgar, vão depurar os seus perispíritos e conforme eles forem desencarnando, eles vão sendo exilados. Então, espera-se que todo esse processo, ele realmente venha a se encerrar mais ou menos nessa época que o Chico fala, tá? Mas, antes disso, né, logo após o ápice da transição planetária, nós já vamos estar com um pé no mundo de regeneração. Então, nós já vamos estar começando os trabalhos de implantação desse novo mundo de regeneração. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês isso, não sei se eu consegui ser clara o suficiente, mas que possa ser bem compreendido isso, tá? E então eu agradeci muito, né, a todos esses esclarecimentos que foram dados aí pelo nosso querido ser iluminado, né? E ele respondeu, ele falou, como sempre a gente diz, minha filha, boas perguntas merecem respostas excelentes. E daí foi o momento que eu perguntei com quem eu estava conversando, porque até então eu não sabia com quem eu estava conversando, que ele foi contar que ele era o Epaminondas, um ser da espiritualidade terrestre, que cuida da área de psicologia dos seres, bem como dos tratamentos para sua cura e melhora.
E eu perguntei então para ele se ele pertencia à esfera das artes, ciências e conhecimentos do planeta. E ele falou para mim, para minha surpresa, ele falou: não, minha filha, eu resido numa esfera acima da esfera das artes, cultura e conhecimento, porque todo o trabalho com a psique supera as questões da cultura e das artes. Aí olha só que ele contou para mim, gente, que legal. Ele falou assim: Joana trabalha próxima a mim. Aí na hora entrou assim na minha tela mental a figura da nossa queridíssima, respeitadíssima Joana de Ângeles. E aí eu falei: Joana de Ângeles? Eu fiquei surpresa, né? Ele falou: sim, minha filha, é ela mesma. E ela se encontra muito alegre com o retorno do seu filho amado à pátria espiritual, após uma encarnação de grande progresso espiritual. Olha só, eu estou falando do Divaldo aqui, né? Que o Divaldo desencarnou não tem muito tempo, né? E então ela está muito feliz. E o Epaminondas ainda contou, falou assim: e o Divaldo vai voltar após merecido descanso e refazimento, né? Ele vai retornar ao planeta já em seus primórdios da regeneração, aonde ele trabalhará ativamente pela sua construção e desenvolvimento. E eu fiquei admirada. Aí, gente, olha só o que ele falou. Ele disse assim: assim como você também vai voltar a fim de você continuar o seu trabalho de disseminação. Aí eu fiquei mais admirada ainda, né? Eu falei: gente, eu nem desencarnei ainda, eles já estão planejando o meu retorno. E aí ele falou assim, ele percebeu, né, que eu fiquei meio assim. Ele falou assim: calma, tudo no seu devido tempo, minha filha. Você vai voltar devidamente descansada e preparada, com muito amor e tranquilidade. Aí eu fiquei mais, né, falei: ufa, então tá bom. Dá uma descansadinha do lado de lá, né, gente? E aí eu fiquei já animada. E ele falou: meu filho, então você já ficou mais animadinha? Eu falei: fiquei. Vai ser ótimo poder trabalhar na construção dessa nova era. Mas depois de um bom descanso. Vou querer descansar primeiro. Assim como todos nós, gente, todos vocês que estão aí hoje encarnados, todos nós vamos voltar. Mas é claro, nós vamos voltar daqui a um tempo, nós vamos descansar, vamos ver os nossos amores, vamos nos aperfeiçoar, fazer cursos, nos melhorarmos, e num momento devido a gente vai retornar ao planeta para ajudar, contribuir no processo de construção desse novo mundo de regeneração, que vai ser, gente, maravilhoso, né? E realmente é muito bom trabalhar para a luz, no engrandecimento da obra divina. É sempre maravilhoso, pela paz e pela profunda alegria que nos traz, né? É muito bom. É o que eu sempre falo, gente: se os trevosos, eles suspeitassem de como é bom trabalhar com esses seres da luz, como eles são queridos, como eles são amorosos, como que eles entendem as fraquezas da gente, como que eles nos ajudam. Gente, ninguém mais, eles têm certeza que eles iam desistir de ser trevosos e iriam se voltar para a luz, né? E eu, então, agradeci muito a honrosa presença dele e todos esses esclarecimentos. E aí ele foi se despedindo e foi embora. E no que ele estava indo embora, assim, entrou na minha tela mental e me pareceu ser um senhor de cabelos e barbas longas, bem lisos, assim, cabelo bem liso, assim, e a barba também bem lisa.
e ele estava com uma túnica assim, azul clarinho, bem clarinho, e uma túnica assim de golinha alta, e nessa golinha alta tinha um cordãozinho dourado, assim, fininho, mas muito bonito, assim, na gola, e ele vinha amarrado, assim, num lacinho pequeno, assim, sabe? Muito discreto, assim, mas muito elegante, né? Ele muito elegante, muito bonito. Então é isso, gente, só quis contar porque às vezes não é sempre que eu tenho a clarividência, mas às vezes ela vem e aí quando ela vem eu gosto de contar para vocês as coisas que eu vejo, né? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui desse vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo vídeo aqui desse canal. Até lá! Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a questão de não precisarmos ser perfeitos para permanecer aqui no planeta. Uma ótima notícia, não é? Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar o nosso vídeo de hoje, sempre com muita alegria, onde eu gosto de cumprimentar todos vocês, meus queridos ouvintes, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia em suas vidas, muita alegria e principalmente, pessoal, esperança, porque o mundo de regeneração está chegando. Como sempre, continuar, gente, a pedir que vocês continuem orando, porque está dando muito certo. Nossa egrégora de orações está cada vez mais forte, pessoal. Nós estamos conseguindo obter várias suavizações. Então, vamos continuar orando pela paz no planeta. Vamos continuar orando para que a operação de rescaldo das almas perdidas no umbral, que aliás está bem no finalzinho, possa terminar com pleno êxito, que todas, 100% dessas almas desejem ir para o abrigo das colônias espirituais. E também vamos orar pelo primeiro grupo aí de órfãos das trevas que surgiu com a quebra da teia neural trevosa que havia no planeta, e pelas cidades, gente, do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, que foram sedes de estações da discórdia e que por esse motivo ficaram com grandes bolsões ainda de energia deletéria em seu subsolo. Então nós temos que todos nos unir e orar para que esses bolsões possam já ir sendo transmutados pelo planeta em energia benigna, tá, pessoal? Claro que todo mundo que está morando em outras cidades, gente, a recomendação também é orem pelas suas cidades também, porque os trevosos estão por tudo que é canto, eles estão em tudo que é lugar, principalmente agora que está chegando uma leva de seres muito, muito trevosos, que eles vieram fugindo das locas desmoronadas, tá? Então eles estão tudo aí na crosta terrestre, se não chegaram, estão chegando. Então é um momento em que a gente precisa realmente orar, cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Existem canais maravilhosos que estão congregando as pessoas para a oração. Quem desejar participar deve participar.
tem o canal da Lucila, maravilhoso. Nós temos também os freis que rezam terços. Então, gente, sabe, não faltam oportunidades para quem deseja orar em grupo, tá? Então, gente, vamos continuar orando porque está dando muito, muito certo. Mas vamos ao assunto do vídeo, né? Opa, bati aqui, gente, desculpa. Quem deu essa magnífica aula foi um espírito muito iluminado aqui da nossa esfera planetária e que ele milita na área da psicologia. E ele declinou seu nome e disse que se chama Epaminondas. E após os cumprimentos iniciais, ele já começou a dar a aula dele, né? E ele falou assim, olha, pensem em todos os seres que são desprovidos de confortos materiais. Orem para que a misericórdia divina os alcance. Então, gente, vamos orar também pelas pessoas que vivem nas ruas, os que fogem das guerras, os que fogem das catástrofes climáticas, que são obrigados a migrar. Orai por todos, para que sejam atendidos pela divina providência. Porque às vezes a gente está tão distante, não tem como a gente mandar um prato de comida, mas então pelo menos vamos orar à divina providência, para que a divina providência alcance a todas essas pessoas que estão sendo atingidas por essas calamidades, as pessoas que estão nas ruas, abandonadas, né? E ele falou, essas orações devem se fazer presentes nos seus corações diariamente. Eis que em breve tudo se precipitará e muitos que hoje estão vivendo confortavelmente, desdenhando dos necessitados, ou até mesmo provocando estados de miséria e fome, ficarão ao relento por sua vez. De qualquer forma, né, orai por todos, porque muito necessária será a providência divina para todos no planeta. Porque a operação de despertamento físico, pessoal, ela vai acontecer, porque está prevista no livro da vida, cuja página foi virada por encerrada esta fase da graça. Vocês sabem que já saiu agora nos vídeos anteriores, aonde foi contado, foi esclarecida essa questão do livro da vida. Então, gente, a operação de despertamento físico, ela está lá já. Isso não tem como eliminar. Nós vamos passar por isso. E será, gente, a última grande prova que o planeta vai passar. Ah, vai ser facinho. Não vai ser fácil não, gente. Não vai ser fácil. Nós vamos enfrentar dificuldades, tudo vai dar um tranco assim, porque a gente vai ficar sem internet. Então, assim, não é que vai ser tudo flores. Não, nós vamos passar por dificuldades. Mas não devemos nos apavorar, porque quem orar será muito protegido. A providência divina estará sobre todos nós. E o que é melhor, nós vamos nos livrar desse peso horrível da psicosfera que atualmente nos oprime tanto. E a gente fica assim, tá terrível, né, gente? Tá terrível. Tem que fazer um esforço constante para manter nosso padrão vibratório um pouco mais elevado, porque o nosso entorno não está ajudando muito não. Isso é realmente um verdadeiro teste que todos nós estamos atravessando. E o Epaminondas continuou dando a sua aula.
E ele falou assim, só que isso, o fato da gente ter a operação de despertamento físico, não impede que se possa rogar pela sua suavização. Ou seja, essa operação está escrita no livro da vida. Ela vai acontecer. Agora, ela pode acontecer de uma maneira mais rude, mais violenta, ou pode acontecer